Aposto que já passou pela sua cabeça se todo produto eletrônico que a gente vê por aí realmente foi construído com um microcontrolador tipo um Arduino. Eu sei que isso é algo que quando eu comecei a estudar eletrônica e quando eu tive acesso aos microcontroladores pela primeira vez, pelas placas Arduino, foi algo que bateu um pouco na minha cabeça. Será que todos esses produtinhos que eu vejo, principalmente esses produtinhos mais baratos, sabe? Será que tudo isso foi feito com Arduino? Hoje a gente começa uma série muito especial aqui no canal, que é uma série sobre a Tiny. A Tiny é um microcontrolador muito barato e muito antigo na eletrônica, presente em vários produtos que a gente vê por aí. Nessa série você vai entender um pouquinho mais sobre o que é o universo de projetos com eletrônica embarcada, porque diferente do que a gente já está acostumado com Arduino e com ESP, quando a gente parte para o universo da eletrônica embarcada, a gente precisa se preocupar com memória, com processamento, com energia, com todas essas coisas. A gente vai aprofundar bastante desenvolvendo projetos muito divertidos com a Tiny. Provavelmente vários desses projetos que a gente vai desenvolver ao longo dessa série você já desenvolveu com Arduino e provavelmente você acha muito fácil de desenvolver esses projetos com Arduino. Mas eu te convido a vir para esse desafio e tentar replicar esses projetos agora com toda essa limitação de um projeto embarcado. Essa série de vídeos começa com essa primeira videoaula aqui, onde eu vou te apresentar por completo a Tiny. Você vai entender o que é esse microcontrolador, vai entender também como energizar esse microcontrolador corretamente. Eu vou até te dar algumas sugestões do que você pode utilizar para energizar os seus projetos. Próxima videoaula, que é a videoaula número 2, você vai aprender como montar o seu gravador utilizando um Arduino Nano. Então você nem vai precisar comprar um gravador para fazer os projetos que a gente vai fazer por aqui. Terceira videoaula em diante serão aulas de projetos. Em cada aula eu vou estar desenvolvendo um projeto diferente com você e pontuando na prática tudo que a gente precisa modificar e tudo que fica diferente de um projeto que a gente estaria fazendo com Arduino, por exemplo, e agora fazendo com a Tiny. Adianto que mesmo que a gente vai estar utilizando um microcontrolador considerado um pouco mais difícil, não tão amigável de ser utilizado, eu vou facilitar todo esse processo de aprendizado para você e a gente vai desenvolver de uma maneira muito legal, muito bacana e muito tranquila vários projetos em conjunto por aqui. Ao final dessa série você vai ter aprendido a desenvolver vários projetos diferentes. Eu tenho certeza que você já vai estar dominando esse microcontrolador e eu tenho certeza que ele vai ganhar um espacinho no seu coração, assim como ganhou no meu. Essa série de vídeos sobre a Tiny é patrocinada pela Altium Develop. A Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos embarcados, porque une todo o poder do software Altium Designer que eu já venho utilizando há tanto tempo nos meus desenvolvimentos de projetos eletrônicos e até de produtos que eu tenho hoje já desenvolvidos e fabricados, e o Altium 365, que é uma ferramenta que vai conseguir versionar o seu projeto, deixar ele registrado em nuvem e compartilhado com toda a sua equipe de trabalho. Lembrando que eu já tenho uma série sobre Altium Designer aqui nesse canal. Eu tenho vídeos aqui te ensinando do zero até extrair os arquivos de fabricação do seu projeto para você mandar de fato para uma fábrica produzir o seu hardware. Eu estou deixando o link do Altium Develop aqui na descrição desse vídeo para você utilizar essa ferramenta por 30 dias gratuitamente e de fato conseguir desenvolver seus projetos. Vamos começar agora falando um pouquinho mais sobre a Tiny e também vou te explicar um pouquinho sobre as famílias desse microcontrolador. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para você ter em mãos quando você for fazer a seleção do seu Tiny e também para você usar durante o seu desenvolvimento. Aqui você consegue conhecer todas as famílias de Tiny disponíveis e tem algumas coisas que você precisa tomar atenção quando for começar o desenvolvimento de um projeto. Já vou vir direto aqui para o Tiny 402, que é o Tiny que eu pretendo utilizar nessa série de vídeos. O que mais pode te limitar ou impedir o desenvolvimento de um projeto é isso daqui. Então aqui é a memória flash, aqui é o SRAM e aqui é a EEPROM. A gente comparar, por exemplo, a Tiny 402, que é o que eu pretendo utilizar, com o Tiny 85, a gente vai perceber que o Tiny 85 já tem bem mais recursos disponíveis do que o 402. O Tiny 402, como vários outros tipos de Tiny, tem esse protocolo chamado UPD, que particularmente eu gosto muito porque só utiliza um pino para fazer upload de código. Quanto ao Tiny 85, ele tem aqui algumas opções disponíveis e pode deixar que vai ter tutorial linkado aqui na descrição desse vídeo, tanto para fazer upload de código via SPI quanto UPD. Dependendo da aplicação que você vai desenvolver, você também precisa saber se existe
existe a opção SPI, se existe a opção I2C. Então, como a gente está falando de um projeto que a gente vai embarcar um microcontrolador e não pegar uma placa pronta, saber esses recursos para fazer a boa seleção do chip vão fazer muita diferença. Outro ponto importante também é conhecer os encapsulamentos disponíveis para esse chip. Inclusive, existem versões já em PTH para você plugar diretamente na sua protoboard e fazer o protótipo. Quando você for selecionar um Atine para o seu projeto, antes de comprar ele, dá uma olhadinha na descrição para ver se ele realmente tem todos os recursos que você precisa. Agora que você conheceu os diferentes tipos de Atine, acho que você já percebeu que dependendo do Atine que a gente escolher, a gente vai ter mais ou menos recursos. Agora vamos aprender como energizar o seu Atine. Trouxe aqui algumas sugestões, opções para você. Agora falando sobre a parte energética, a gente tem até um bom range de atuação. Então a gente pode alimentar desde 1.8 volts até 5.5 volts. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre a programação e te mostrar também como mudar a frequência de operação na hora de gravar um programa. Dependendo da frequência de operação que você escolher, você vai consumir menos ou mais energia também no seu projeto. Mas 1.8 volts significa que você já consegue fazer projetos que você consegue alimentar literalmente com uma bateria de relógio, aquelas pilhas moedas super simples. Claro que para escolher uma boa fonte de energia, você também precisa contabilizar não apenas o microcontrolador, mas também todos os periféricos que você vai conectar nele. Dando algumas opções prontas para você energizar o seu projeto, fontes como essa daqui, de 5 volts, 1 ampere ou 2 amperes, são excelentes para energizar vários tipos de projetos. O Atine também vai te permitir utilizar esse tipo de bateria aqui sem nenhum tipo de conversor boost, 3.8 volts e 800 mAh, então dá para fazer muita coisa com isso aqui. Inclusive já tem até aqui uma sugestão de fazer um carrinho de controle remoto e isso realmente funcionaria muito bem com a Atine. Para trabalhar com bateria, particularmente eu gosto de utilizar esses módulos de carregamento de bateria. Incluir isso aqui dentro de um projeto já deixa todo o desenvolvimento com uma carinha muito profissional, porque eu já consigo carregar minha bateria e utilizar ela no projeto. Então muitas vezes o que vai de fato definir qual vai ser a fonte de energia que você vai utilizar para esse projeto não vai ser o microcontrolador em si, mas sim os periféricos que você vai conectar nele. Então, os seus atuadores e os seus sensores, as necessidades energéticas deles, é o que você precisa trazer para compor a fonte de energia. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre o Atine e espero que você acompanhe toda essa série de projetos. Então, já se inscreve aqui nesse canal, aproveita para conhecer um pouquinho mais do universo Julia Labs por aqui. Lembrando que por aqui a gente não tem só essas videoaulas fechadas, eu também compartilho muito sobre a minha vida, compartilho sobre os meus projetos, sobre o meu dia a dia de trabalho. Então, se você gosta de eletrônica, é um apaixonado por tecnologia assim como eu, vem fazer parte da comunidade Julia Labs, deixa os seus comentários por aqui para mim saber qual projeto você quer ver nessa série de vídeos e para eu saber também que você vai acompanhar essa série sobre a Atine. É isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!